Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar da oração do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a oração do Pai Nosso. Nós continuamos tratando sobre o assunto Jesus pela ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey. Queria pedir para você que entrasse no canal da igreja, se inscrevesse, deixasse o seu like, seu comentário. Você fique à vontade para compartilhar o conteúdo dessas lições, dessas aulas que nós temos colocado no canal e também está à disposição para você compartilhar as mensagens que o pastor Cícero tem pregado todo domingo, ok? Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar então hoje sobre a oração do Pai Nosso. Hoje é uma introdução, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, no capítulo 6, de 5 a 9, ok? Abra lá a sua Bíblia então e acompanhe comigo a leitura. Preste bastante atenção, diz assim a palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, hoje nós vamos fazer a introdução ao Pai Nosso e vamos explicar a primeira fase do Pai Nosso, que é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gostaria de começar a aula de hoje, meus irmãos, contando uma pequena história que ocorreu na Letônia, na cidade de Riga. Um certo pastor foi pregar nesta igreja e a Letônia, ela foi possessão da Rússia. A Rússia dominava esse país. E quando a Letônia era possessão da Rússia, a Rússia proibia a pregação do evangelho e disseminava entre as pessoas, doutrinavam as pessoas no ateísmo, a não ter nenhuma religião e nenhuma fé. E esse pastor pregando, ele encontrou uma jovem convertida e tentou adivinhar como que ela tinha se convertido. Aliás, a gente sempre pergunta para as pessoas, como você se converteu, para ver qual é a história que tem por trás da conversão das pessoas. Esse pastor foi com esse mesmo intuito para essa moça. E ele perguntou para a moça, por acaso tinha alguma igreja na sua vila que você frequentava? Ela falou, não, na minha vila não tinha nenhuma igreja. Na verdade, os comunistas russos fecharam todas as igrejas. Ah, mas então você tinha um pai, uma mãe, uma avó que te instruiu nos caminhos de Deus. Não, também não foi assim. Todos os membros da minha família eram ateus, porque a Rússia doutrinava eles no ateísmo. Aí perguntou de novo, mas então você frequentava alguma igreja secreta, alguma igreja clandestina e fazia estudos bíblicos lá e tal? Ele falou, também não é nada disso. Aí a menina esclareceu, falou, olha, eu tive acesso à palavra de Deus nos velórios. Quando tinha velório aqui na Letônia, o governo aceitava e autorizava que a gente orasse o Pai Nosso. Eu não tinha nenhuma ideia do que se tratava aquela oração, qual era o significado daquela oração, da onde vieram aquelas palavras, mas a gente recitava o Pai Nosso. E foi assim, dessa forma, que eu tive o primeiro acesso. Quando a Rússia libertou a Letônia, eu tive a curiosidade de saber aonde que eu
poderia achar aquela oração que a gente fazia nos velórios. Então, aí quando eu tive acesso a uma Bíblia e descobri que essa oração fazia parte da Bíblia no Novo Testamento, me tornei cristã na hora. E essa moça ainda disse uma frase muito bacana. Ela disse assim, olha, quando estamos na escuridão total, o menor ponto de luz brilha muito. E a oração do Pai Nosso foi esse pontinho de luz que brilhou e auxiliou na conversão dessa jovem. Então vocês vejam o poder dessa oração. Ela foi um pontinho de luz para que essa moça encontrasse a Cristo, ok? Então, essa é uma história, meus irmãos, para vocês entenderem o poder, a abrangência que a oração do Pai Nosso traz para nós. É uma oração muito peculiar, pois o próprio Jesus nos ensinou a fazer essa oração, tá? Vamos seguir em frente, meus irmãos. Nós percebemos nesse texto bíblico que nós lemos, então, que Jesus faz algumas advertências quanto a expressões vazias numa oração. A recomendação de Jesus é a seguinte: quando vocês orarem, não usem um amontoado de expressões vazias, como os gentios fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por causa das suas muitas palavras. Então aqui está numa versão mais fácil de entender o que diz o texto. Então uma breve advertência aqui para as palavras vãs, palavras para repetições vãs. Esse versículo está em Mateus 6, capítulo 7. Meus irmãos, veja que é interessante. A gente encontra registrado nos evangelhos algumas orações de Jesus bem curtas e bem diretas, né? Já em outras ocasiões está relatado que Jesus passava a noite inteira orando, né? Então a gente fica pensando assim, afinal de contas, como tem que ser a nossa oração? Como é o certo da gente fazer as nossas orações? Passar a noite inteira orando? Ou fazer breves orações como tem registrado? Eu imagino, meus irmãos, que se a gente ficar a noite inteira orando, chega um momento em que se esgota a oração. Então eu imagino que Jesus passava a noite toda num sentido assim de uma comunhão silenciosa com Deus. Ele fazia questão de estar em comunhão com Deus de forma silenciosa. Isso depois que esgotasse todas as suas orações. Mas isso, meus irmãos, não tem relatado em lugar nenhum. É eu que penso, considerando a minha experiência, ok? A gente tem a tendência de pensar, meus irmãos, que uma oração longa é uma oração boa. E que uma oração curta, uma oração breve, muitas vezes significa que a gente não sabe orar ou tem imaturidade para orar. Vocês observem aqui que Jesus critica os gentios que faziam essas longas orações. Por que eles faziam isso, meus irmãos? Porque esse era o costume deles, fazer longas orações. Porque antes deles se converterem, terem conhecimento de Jesus, eles oravam a outros deuses. Um dos deuses que eles oravam era o próprio César, imperador romano, né? E o César exigia que todos os seus títulos fossem falados quando alguém dirigisse alguma oração ao César. Então as pessoas oravam, faziam aquelas orações, faziam questão de lembrar todos os títulos para que o César, o Deus a quem eles estavam orando, não se ofendesse. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, o livro traz essa introdução de uma oração a César. A pessoa, quando fosse orar a César, ele tinha que ler assim, vou pedir licença porque eu vou ter que consultar no livro, porque é muito longo. Então, a pessoa que fosse orar ao César tinha que dizer assim: ó imperador César Galério Valério Maximiano, Augusto Invicto, Pontífice Máximo, Germano Máximo, Egípcio Máximo, Tebeu Máximo, Sarmata Máximo 5 vezes, Persa Máximo 2 vezes, Carpo Máximo 6 vezes, Armênio Máximo
medo máximo, adiabeno máximo, tributo da plebe 20 vezes, imperador 19 vezes, cônsul 8 vezes, pai da pátria, procônsul. Aí, a hora que a pessoa terminava de falar todos esses títulos do César, aí ele começava a falar a sua oração. Então, o que Jesus está criticando aqui é esse tipo de oração. O que tem a ver a pessoa citar todos esses títulos, né? E aí, meus irmãos, era assim que o César queria, que se via. Ele se via assim, essa pessoa com toda essa autoridade. E era assim que ele queria ser tratado. Então, os gentios trouxeram esse costume para a era cristã, porque era assim que eles oravam. Meus irmãos, Jesus declara que Deus não precisa nada disso e nem quer nada disso. Pelo contrário, Deus quer que a gente ore de modo simples e direto. Aquilo que há no coração das pessoas, diga como se você estivesse numa conversa informal. Deus não exige nada desses protocolos exagerados, ok? Em Eclesiastes 5:2, na parte B, meus irmãos, Salomão, no tempo de Salomão, já nos orientou como orar, falando da brevidade da oração. O texto diz assim, olha: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Então, essa recomendação de se usar poucas palavras já vem lá do tempo de Salomão. Meus irmãos, por que a gente então tem, no nosso tempo, a gente também tem essa mania de querer usar palavras diferenciadas, usar muitas palavras para a nossa oração, e a nossa oração não é uma simples conversa, uma conversa direta com Deus. No mundo de hoje, meus irmãos, nós praticamente estamos afogados em palavras. Todos os dias nós somos bombardeados com informações aonde a gente passa. É outdoor, é anúncio de jornal, de revista, comercial de televisão, programa de rádio, os spams que entram no nosso celular, no nosso e-mail, catálogo, telefones chegando a toda hora, mensagens de texto chegando a todo momento. Então, um exemplo, você chega num consultório médico, você acha que você vai sentar lá e vai aguardar a sua vez, mas você está com o celular ligado, pingando mensagem, pingando WhatsApp a todo momento, a televisão continua ligada e você ainda fica prestando atenção na secretária que pode chamar você por ser a sua vez. Veja, meus irmãos, o bombardeio de informações, a nossa mente ela é bombardeada, ela é disputada por todos esses meios de comunicação que a gente tem. E com essa carga de informações na cabeça, a gente se achega próximo de Deus e acha que tem que ser dessa forma também, esse turbilhão de informações diante de Deus. Teve uma situação também vivida pelo escritor do livro, meus irmãos, que ele foi num aeroporto, estava esperando o seu embarque. Durante aquele momento que ele ficou ali esperando o seu embarque, ele pôde perceber 7 pessoas conversando com o celular, tinham 2 televisores ligados na frente dele, anúncios públicos, né? Cartazes por todo lado. Ele conseguiu ouvir 3 avisos de embarque, né? Avião tal, embarque liberado, tal, embarque liberado. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, a nossa mente é muito disputada, né? E com coisas que até não tem muito valor, né? Com coisas que a gente nem quer, invade o nosso espaço, nos oferecendo produto, nos fazendo propaganda disso ou daquilo. Com esse tumulto, no meio desse tumulto que a gente vive, nesse grande turbilhão de palavras. O que acontece, meus irmãos, então, é que a gente fica tão envolvidos com tantas palavras que a gente deixa de valorizar
as principais palavras, aquelas palavras que nós vamos nos colocar diante de Deus com palavras. Meus irmãos, as palavras que nós vamos colocar diante de Deus tem que ser como pérolas, tem que ser aquelas palavras peculiares. Jesus nos convida, meus irmãos, a entrar num mundo onde as palavras são poucas e também são poderosas. As palavras com Deus têm uma outra conotação, é uma preciosidade, por isso que a gente precisa tratar, nós precisamos tratar as nossas palavras com Deus, deve ser analisado com muito cuidado. As palavras que nós vamos dirigir a Deus são palavras preciosas, é um momento precioso e tem que ser dado muito cuidado a essas palavras, porque elas merecem esse cuidado, não são palavras vãs. É ali que nós estamos abrindo o nosso coração, falando das nossas necessidades ou preparando o nosso ouvido para ouvir palavras de Deus também poderosas, ensinamentos poderosos que são valiosos para nós, ok? Muito bem, meus irmãos. Sobre o estilo e a linguagem da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, ao nascer do sol, na boca da tarde e lá no entardecerzinho na boca da noite. E essa prática, meus irmãos, era muito comum para os judeus piedosos. Eles também tinham esse costume de orar 3 vezes por dia. Mas nós não achamos nos evangelhos, meus irmãos, nenhum lugar que sugere para nós qual é o melhor horário, quantas vezes nós temos que orar, se essa oração é diária, se é 3 vezes ao dia, se é o dia todo, né? O que nós encontramos é que a gente fique orar sem cessar, que a gente fique num estado de oração, mas não define um horário, certo? Então, assim, como não tem nada definido, não existe assim um horário definido para orar. Eu oro quando eu quero, quando nós queremos. Nós temos permissão de Deus. Deus não exige que seja 3 vezes ao dia. É assim que nós tivermos vontade de orar, nós oramos. Na oração judaica, meus irmãos, no tempo de Jesus, eles oravam, eles recitavam, para iniciar uma oração, eles recitavam Deuteronômio 6, 4 e 5, que dizia assim, isso para começar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, toda vez que eles iam orar, repetiam essa frase, né? Muitas vezes, como era falado de forma decorada, pode ser que eles nem pensavam no que estavam falando, né? E aí, essas palavras se tornavam vãs. Porque não que esse trecho é um trecho vão, muito pelo contrário, é muito importante. Mas toda vez que eles iam orar, usavam essa frase. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí entrava nas suas orações. Depois que falavam essa frase, meus irmãos, eles faziam uma série de 18 orações, todas iguais. E eles recitavam isso de pé. Ficavam de pé na frente, no templo, né? E recitavam essas 18 orações. Essas 18 orações, meus irmãos, têm alguns pontos em comum com o Pai Nosso, bem pouquinho, tá? Então, nessa série de 18 orações, a gente podia encontrar o pedido por pão diário, que nós encontramos no Pai Nosso. Nós encontramos, nós pedíamos sobre, assim como nós pedimos sobre as nossas necessidades do presente e a vinda do reino de Deus, isso também continha lá nessas 18 orações. E essas 18 orações, assim como o Pai Nosso, ele pode ser feito individualmente ou pode ser feito por uma comunidade toda. Ela é uma oração que pode ser usada dessas duas maneiras. Eu posso fazer isso na minha individualidade, no meu quarto sozinho, ou nós podemos fazer essa oração dentro da igreja, todos nós juntos, né? É uma oração
que cabe dentro, usado dessa forma. Então, esse então é o estilo e a linguagem da oração. Era assim que funcionava naquela época. Vamos então, meus irmãos, à frase inicial da oração de Jesus, que diz assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uma curiosidade aqui, meus irmãos, é que essa oração, quando Jesus nos ensinou, ele ensinou essa oração na linguagem hebraica, né? O judeu daquela época, eles praticavam a língua comum deles, era o aramaico, né? E fazia essa oração em hebraico. Os muçulmanos, meus irmãos, têm mais ou menos o mesmo costume. Então, o muçulmano, cada um lá no seu país. Só que chega na hora da oração tradicional, de recitar aquelas 18 orações, eles usam o árabe clássico. Então, assim, tanto o judaísmo quanto o islamismo têm uma língua específica que eles consideram como uma língua sagrada para que eles possam fazer as suas orações diárias. Meus irmãos, o cristianismo não tem nada disso. E, aliás, esse é um fato muito importante. O uso do aramaico na adoração foi uma grande reviravolta na época, pois Jesus está demonstrando, meus irmãos, que não existe uma língua sagrada para Deus. Qualquer língua, né? Essa língua, o uso do aramaico, né, que Jesus permitiu que se usasse, era uma língua comum, de domínio público, que todas as pessoas falavam. Então, isso foi assim, um ponto marcante de Jesus, né? Ele quebrou esse costume de que para orar tinha que ter uma linguagem específica, uma linguagem sagrada. E, meus irmãos, olha, Jesus ele vivia num mundo onde a leitura da Bíblia em público só ocorria na linguagem hebraica, né? E as orações também tinham que ser feitas nessa língua. Então, quando Jesus deu esse passo, mostrando que pode ser usado a língua aramaico, né? Mostrando que Deus aceita a oração e a adoração em aramaico, Jesus abriu um espaço para que o Novo Testamento fosse escrito em grego. O que significa isso? Vocês se lembram nas aulas passadas, numa das aulas que eu já dei anteriormente, que a língua grega era mais ou menos como o inglês hoje em dia. Todos os países necessitam de falar o inglês. Então, é uma língua que é muito usada comercialmente, é muito popular o inglês. E o grego, naquela época, era o equivalente ao inglês hoje. Então, meus irmãos, com essa nova forma que Jesus está implantando, o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega também. E isso abriu o Evangelho, meus irmãos, para que ele se disseminasse por todo lado. Vejam a importância de Jesus autorizar qualquer língua. As orações podem ser feitas em qualquer língua. Tá? Então, quando Jesus demonstra isso, ele está mostrando, meus irmãos, que não existe uma língua sagrada para as orações. Se não existe uma língua sagrada, também não existe uma cultura específica. Ou seja, o Evangelho está disponível para todas as pessoas. E vejam também, meus irmãos, que impressionante o resultado disso a longo prazo. Hoje em dia, o cristianismo é uma igreja global, considerando, né, o globo todo, com mais de 2 bilhões de pessoas. E quase todas essas pessoas têm a Bíblia disponível na sua língua. Vejam o impacto que teve aquela mudança que Jesus fez lá, dizendo que não existe uma língua sagrada, que todas as línguas podem ser usadas, ou seja, a língua que Deus quer que nós usemos é a língua do coração. Eu posso chegar com a minha língua simples, humilde, cheia de erro de português,
Se é de coração, Deus estará atento. Eu posso entrar na presença de Deus com qualquer língua. Muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos diante de Deus e nós não conseguimos falar nada, né? A gente só geme de dor, a gente só lamenta, é só um choro, mas tenha certeza, Deus está ouvindo essa oração, porque essa é a linguagem do coração, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos ao significado e à importância da palavra Abba, né? Porque Jesus escolheu então o Pai Nosso, né, para se referir a Deus, e a palavra é Abba, ok? Lembram daquelas 18 orações que eu disse lá que os judeus faziam de pé e diariamente, decorado, né? Recitava essas 18 orações? Muitas vezes essas orações, meus irmãos, depois de falar aquela frase inicial, eles entravam então dizendo, eles começavam assim dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nossos pais, e falava as suas orações. Usavam também bendito, o santo, o construtor de Jerusalém, o poderoso. Tudo isso são referências ao nosso Pai. O cheio de graça, Jesus escolheu Pai Nosso, Abba, tá? Meus irmãos, quando a gente dirige-se a Deus dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que fazer uma oração de um povo particular. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu sou da família de Abraão, eu estou falando com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó. Então a gente remete a uma história particular vinculada à história dessas pessoas e desse povo, né? Meus irmãos, Jesus veio para os gentios, ele adotou todos os gentios. Por isso que ele escolheu a palavra Abba, que significa pai. E a intenção de Jesus é confirmar uma ideia de família, não a família da etnia de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pai nosso que estás nos céus. Ele é o Pai de todos nós. Tem essa proximidade, independente de qual seja a minha etnia, independente de qual seja a minha cultura. É errado eu falar Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão? Não é errado. Não tem problema nenhum. Mas nós não podemos estar com o pensamento vinculado a uma etnia, a uma raça. Que Deus é o Deus só de Abraão, que é da descendência de Isaac, que é de Jacó. Ele é o Deus deles também, né? Mas ele nos autoriza a dizer Pai, no sentido de proximidade e de família. Veja, meus irmãos, todo ser humano tem um pai. E desse modo, Deus é Pai nosso. E nós podemos nos dirigir a Ele dessa forma, Pai nosso, com esse sentido, então, de família, que eu faço parte da família de Deus, independente de qual seja a minha cultura, de qual seja a minha história, de qual seja a minha etnia. Eu aceitei, eu faço parte da família de Deus. Veja como essa palavra Abba, ela é inclusiva, ela tem essa preocupação de mostrar esse sentido de família, né? Um outro detalhe, meus irmãos, da palavra Abba é que ela pode ser usada tanto para eu me referir a uma pessoa com esse grau de intimidade, né? Pai, filho, pessoa do meu relacionamento, como uma pessoa, uma autoridade com respeito, quando eu quero fazer um tratamento a uma pessoa superior. Então, a palavra Abba, ela é perfeita por ter esses dois sentidos. Eu não estou deixando de ser respeitoso e honrando o nome de Deus, e também uso no sentido de inclusão, nesse sentido inclusivo de família. A palavra Abba tem esses dois sentidos. Então, quando eu uso a palavra Abba, eu tanto estou declarando respeito no tratamento a um superior, como estou tratando
com uma pessoa com uma relação profunda, como de pai e filho. Ok? Muito bem, meus irmãos. Há muita dúvida também sobre as metáforas que usamos para nos referir a Deus. As metáforas masculinas e femininas, né? Então, a Bíblia fala de Deus usando a metáfora masculina, tanto masculina quanto feminina. Então, por exemplo, quando nós nos referimos a Deus, Pai Nosso, né? Nós estamos usando a metáfora masculina para nos referir a Deus, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o crente é nascido de Deus. Ou seja, por raciocínio lógico, portanto, Deus deu a luz a um crente. Dar a luz é uma metáfora feminina, né? Então, os irmãos vejam que as metáforas para que nós entendamos como é a imagem de Deus, tanto é usado o masculino como o feminino. Tá? Um dos motivos, meus irmãos, é porque Deus formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, certo? Um outro motivo, meus irmãos, é que para a gente é usado a metáfora tanto masculino como feminino. Deus usa e permite que isso seja usado para que nós possamos entender e enriquecer o nosso conhecimento sobre Deus. Porque Deus, na verdade, é um espírito. Se ele é um espírito, ele não é nem homem e nem mulher. Mas autoriza que nós usemos as metáforas, tanto de masculino como feminino, para que o nosso entendimento alcance a Deus, para que seja mais amplo o nosso conhecimento sobre Deus. Ok? Muito bem, meus irmãos. Mais um detalhe, né? Esse Pai amoroso nosso, o Abba, ele habita nos céus, né? Então, a palavra Abba nos dá essa noção de família. Portanto, fala de um Deus que está próximo, mas que mora no céu, né? Parece uma contradição, mas não é, meus irmãos. As duas coisas estão certas. Deus, de fato, mora no céu, né? Mas está próximo de nós sempre, porque Deus é um Deus onipresente. Então, olha, é mais uma palavra que nos ajuda a entender como o nosso Deus para enriquecer o nosso conhecimento. Não que seja contraditório. Deus mora no céu e está conosco a todo momento. Sim, porque Ele é um Deus onipresente. Tá? Então, meus irmãos, olha, Deus está próximo e também está longe, né? Porque Ele é onipresente. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um mundo criado e Deus é o Criador. Nós, os fiéis, meus irmãos, somos servos e Deus é o Senhor. Então, tudo isso nos ajuda, são palavras para nos ajudar a compreender mais de Deus. Nós nascemos e morremos. Deus é eterno. O Pai é amoroso e acessível, contudo, mora nos céus em tremenda majestade e glória. Ele mora nos céus, mas está próximo de nós. Então, essas coisas, então, são para que nós possamos entender como nosso Deus é. Essas palavras existem na Bíblia, parecem contraditórias, mas é para que possa ser entendido por nós de uma forma mais didática. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que para entrar na presença de Deus, não pode ser um ato frívolo, comum, informal, né? Deus aceita tudo isso, né? A nossa informalidade, mas nós precisamos estar preparados para entrar na sua presença. Nós não podemos entrar de qualquer jeito, meus irmãos. Eu queria fazer uma alusão sobre o protocolo para quem vai visitar a rainha da Inglaterra. Quando uma pessoa vai entrar na presença da rainha, que é uma rainha da Inglaterra, uma figura importantíssima, né? Então, essa pessoa que vai visitar, vai estar ao lado da rainha, vai visitar a rainha, essa pessoa precisa estar impecavelmente vestida,
ela tem que estar devidamente atenta. Não é tolerado que a pessoa vai na presença da rainha e fique desatenta, né, com outras coisas. Não, tem que ficar focado na rainha. Então tem que ficar focado. Essa pessoa é orientada sobre como se portar, como se comportar na frente da rainha, o que se pode falar e como se pode dizer. Meus irmãos, quanto mais nós, quando nós vamos entrar na presença do nosso Deus, né? Nós precisamos estar devidamente preparados para nos dirigir a Ele. Por isso, meus irmãos, essas orientações de não usarmos palavras vãs, não usarmos de vãs repetições, sermos simples e direto, esse é o protocolo que Deus pede para nós. Ele não pede nada, não pede que nós o tratemos com o mesmo protocolo da rainha da Inglaterra. Não. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que se um de nós formos visitar a rainha, nós vamos obedecer todos esses protocolos aqui. Não será permitido para nós fazer de forma diferente. Mas, muitas vezes, nós negligenciamos a nossa forma de entrar diante de Deus. E nós erramos quando fazemos isso. Porque Ele é o nosso Deus que nos autoriza a chegar com informalidade, que nos autoriza nós chegarmos e derramarmos o nosso coração com as nossas palavras, mas não aceita palavras vãs, hipocrisias, mentiras, eu chegar diante de Deus despreparado, né? Então, Ele deixou orientado como que Ele quer. Você vai orar, você vai para o teu quarto, né? O teu pai que te vê em secreto te responderá. Não fique que nem lá o judeu que ficava de pé, decorando aquelas palavras bonitas, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus não exige nada disso. Com Deus é ligação direta, curta, mas o respeito é muito importante. A forma de nós nos colocarmos, de nós nos prepararmos para o nosso momento de oração, nós nos prepararmos para o dia do Senhor, né? Nós temos um dia separado para o Senhor. Nós vamos deixar de qualquer jeito? Não, vamos fazer isso com respeito, com reverência, porque nós estamos falando com o nosso Deus, ok? Muito bem, meus irmãos, essa foi uma pequena introdução, então, para a oração do Pai Nosso. Na próxima aula nós vamos prosseguir e fazer todas as frases do Pai Nosso, nós vamos entender conforme o cotidiano daquele tempo, né, de Jesus no Oriente Médio. Não se esqueça, deixe seu like, seu comentário, faça sua pergunta, se inscreva no canal da nossa igreja e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Deus te abençoe. Até lá.